Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um encontro, estamos aqui, mais uma semana, né? Iremos compartilhar conhecimento, sejam muito bem-vindos. Professora Maria José, módulo 3 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de Geografia e eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. Vamos juntos! Hoje em Geografia, nós vamos falar um pouquinho sobre o modo de viver, o modo de trabalhar e produzir. Produzir na nossa sociedade, né? Vamos falar um pouquinho dessa relação que existe, né? Em viver, em trabalhar entre o campo e a cidade, os espaços rurais e os espaços urbanos. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essas relações, né? Que existem tanto no nosso trabalho, quanto na nossa vida, nas nossas necessidades e também nas produções de materiais que necessitamos no nosso dia a dia. Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o espaço do campo, já estudamos em outras aulas, é aquele espaço onde vai ter mais presença de vegetação, a questão das moradias são mais simples, menos pessoas, né? Não tem tanta aglomeração de pessoas. Nós temos muito presente a agricultura, os produtores, a criação de animais. Então, o espaço conhecido como campo, ele vai ter todas essas características. E o espaço da cidade, né? Urbano, é onde nós vamos ter presenças de casas, de prédios e automóveis, rua, trânsito, e vamos ter mais também a influência do homem, né, em suas construções. E aí nós ficamos pensando nessas relações quanto à nossa vida. Sabemos que o ser humano tem várias necessidades: necessidade de comida, necessidade de saúde, necessidade de vestuário, necessidade de educação, de lazer, e é justamente essas duas relações, o campo e a cidade, que ajuda as pessoas de um lado e as pessoas do outro a poder produzir, né? A poder produzir os alimentos, os objetos e a poder manter a sua necessidade no dia a dia, tá bom? Então nós vamos começar perguntando para vocês: onde você que está me assistindo vive? Onde você que está me assistindo mora? Você mora no campo ou você mora na cidade? Trabalhar, comer, produzir, todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos estar em constante modificação, em constante movimento, para que todas essas ações possam ser realizadas. Então, vou começar compartilhando com vocês algumas imagens que mostram alguns tipos dessas necessidades e dessas relações que vai existir na nossa vida, no nosso trabalho e na produção dentro da nossa sociedade, tá bom? A primeira imagem que eu compartilho com vocês é uma imagem, né, do saneamento básico de esgoto. Todo ser humano precisa, é necessário, né? A gente precisa muito, é de suma importância e também é um direito das pessoas. Então, essa relação, ela implica na nossa vida, no nosso dia a dia, essa relação que nós temos com a sociedade e com a produção, né? É preciso que os municípios tenham essa preocupação para que as pessoas possam usufruir de um saneamento básico de qualidade, né? O saneamento básico que todos precisam. Então, existe a relação. Na cidade, vai ter uma necessidade maior de saneamento básico do que no campo, tá? E a próxima imagem que nós vamos falar um pouquinho é sobre a de produção de alimentos, a agricultura, que já é uma prática de produção que vai ser mais realizada com as pessoas do campo, né? Nas cidades, é pouca frequência que nós vemos a questão da agricultura, né? E todos nós precisamos dos alimentos que vêm da produção da agricultura para poder sobreviver. Compartilhando mais uma imagem com vocês, é a imagem que representa o lazer. O lazer todos nós precisamos. Tanto a cidade quanto o campo, ele vai poder oferecer para a gente o lazer. O campo, muitas das vezes, além de ser observado como moradia e como trabalho, ele também tem essa imagem de poder trazer para as pessoas o lazer, o descanso. E as cidades, né, vão trazer em formas de praças, parques e atividades também durante que vai ter na cidade para que as pessoas possam aproveitar, tá bom? Próxima imagem é a imagem da moradia. Nós podemos ter moradia tanto no campo quanto na cidade. E a nossa moradia também vai influenciar no nosso modo de vida, no nosso trabalho, nas práticas do dia a dia. Então também é de suma importância, né?
A próxima imagem que eu quero compartilhar com vocês é a sobre saúde. Todos nós temos os direitos de ter saúde pública, né? Então, as pessoas do campo, quando eles vão procurar médicos, né, ou quando vão fazer exames ou cirurgias, irão precisar das atividades desenvolvidas e produzidas na cidade. E as pessoas da cidade, na própria cidade, já vai ter essa assistência médica, né? Que nós temos nos postos de saúde, em UPA, em hospitais. Então, essa relação é muito forte, essa relação da questão da necessidade, né? Das atividades que são feitas na cidade grande, poderem ajudar as pessoas que moram no campo nessa parte da saúde. E por fim, eu trago uma imagem da indústria, da produção, né? A produção nós vamos ver também com bastante frequência nas cidades. É uma relação que existe com a cidade, né? A produção de objetos, de automóveis, de roupas e etc. Tá bom? E nós vamos também, pessoal, conversar sobre cidades, né? Cidades pernambucanas que produzem, cidades que estão bem pertinho aqui da gente e que dá orgulho de sabermos que são cidades produtoras em Pernambuco e que produzem, fazem parte dessa mudança e dessa transformação e dessa relação que existe, né? Entre o campo e a cidade. Vamos lá. A primeira cidade que eu vou compartilhar com vocês é uma cidade chamada de Sairé. Será que vocês conhecem? É uma cidadezinha pequena, de 4 ou 5 mil habitantes. Ela fica próxima de Bezerros, que é uma cidadezinha depois de Caruaru. Nós temos Caruaru, em seguida Bezerros. Após Bezerros, nós temos a cidade de Sairé. Ela é conhecida como a cidade da Terra da Laranja. Por quê? Lá em Sairé, apesar de ser uma cidade bem pequenininha, ela é a cidade de Pernambuco que produz mais laranja. Por isso que ela é conhecida como Terra da Laranja. As pessoas que moram nessa cidade, que é em média de 3, 4 mil habitantes, elas todas sobrevivem da questão da produção de laranja, né, da plantação, da colheita, da venda da laranja, tá? E aí eu já vou para uma cidade bem mais perto da gente, que é Caruaru. Caruaru, né, a nossa capital do forró. Ela é produtora. Nós temos também as atividades que é na parte da confecção, da Feira da Sulanca, né? E nós temos também muito forte o artesanato. Aparece para vocês aqui a imagem, né? Do artesanato, que é muito forte em Caruaru. Então, Caruaru também é uma cidade de Pernambuco, né? Que produz. Tchau, pessoal! Com as pessoas, no modo de viver, no modo de trabalhar, através do barro. Muitas pessoas vivem dessa atividade, dessa prática, né? Além também de 80% da população viver da parte da confecção, né? Da Feira da Sulanca. E a gente não poderia deixar de falar da nossa cidade, Santa Cruz do Capibaribe, né? Confecção é o nosso forte, é o nosso polo, Moda Center, aparece aí a imagem para vocês, é a nossa mãe, não é isso? Então Santa Cruz também é uma cidade de Pernambuco, produtora, que confecciona, cheia de indústrias, né? Na parte de confecção, que emprega as pessoas, é onde o pão de cada dia sai dessas indústrias, dessas empresas, é onde abre portas para o trabalho, de suma importância. E por fim eu quero falar com vocês sobre Taquaritinga do Norte, que é uma cidade produtora de café, né? Uma das referências na produção de café. Taquaritinga do Norte, bem pertinho aqui da gente, tem produção de café e que também é responsável por poder produzir e exportar para outras cidades, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, é um prazer estar aqui com vocês. Até mais, bom descanso, tchau, tchau!